Amém? Judas capítulo 1, do versículo 5 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais, e foram postas como modelo, sofrendo a pena de fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitando toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Amém? O tema da nossa reflexão é o reino de Deus e a ordem. Diga: o reino de Deus e a ordem. Diga: o reino de Deus e a ordem. No reino de Deus, a ordem. Amém, amados? No reino de Deus, a ordem. Esse texto aqui, de Judas está orientando a igreja acerca dos ensinos dos falsos mestres, que existiam na época e que estavam contaminando a igreja. E Judas está falando aqui de ordem e posicionamento espiritual. Eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com você. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Amém, queridos? Paulo fala sobre isso, Olha, o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Amém? Mesmo desde o princípio, irmãos, desde o início de tudo, quando Deus criou os céus, quando Deus criou a terra, quando tudo foi colocado no seu devido lugar, a luz, as trevas, o sol, a lua, as estrelas, as estações, os limites entre o mar, e a terra, tudo foi feito com muita ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Amém? Então, onde há ordem, há vida. Aonde existe ordem, existe vida. E aonde a ordem é quebrada, a destruição começa. A bagunça começa. Aonde a ordem ela é comprometida, irmãos, vira uma bagunça. Ao longo de toda a história, o homem, ele, através das suas atitudes, ele tentou mudar a ordem estabelecida por Deus. E sempre quando ele tenta fazer isso, ou quando ele faz isso, em alguns momentos, o resultado sempre foi o mesmo: danos espirituais, morais e naturais. Sempre que o homem muda a ordem que Deus estabeleceu, ele causa danos, danos espirituais, morais e naturais. Quando se mexe, irmãos, por exemplo, toda a criação, a gente olha aqui, olha as estrelas, a lua, de dia vê o sol, a gente vê todas as constelações, e se houvesse uma mudança, uma pequena mudança da posição de todas essas constelações, das estrelas, uma pequena mudança, uma pequena variação, irmãos, haveria um colapso total. Por isso que não tem quem faça eu nem pensar em crer sobre a teoria da evolução.
Não existe evolução onde tudo é perfeito. Porque tudo que Deus criou foi perfeito. Então, se houver uma pequena mudança, se pegar o sol e mudar aqui 1 milímetro, meu irmão, causa um dano tremendo. Causam danos, né, que não dá nem para a gente, né, não dá nem para a gente dizer que tipo de dano que pode causar. Né? Porque só, por exemplo, quando acontece um eclipse, é uma coisa muito rápida, não é verdade? Mas naquele momentinho que há o eclipse, há grandes danos no planeta. Você sabia disso? As plantas são alteradas, né? O clima de alguns lugares são alterados. Acontece uma série de coisas, de danos em todo o planeta, por aquele pequeno momento que muda a ordem natural das coisas. Então, onde houver mudança de ordem, há danos. Amém, igreja? Então, olha só, irmãos, Deus, ele não criou nada fora de ordem. Deus criou tudo perfeito. O reino de Deus, ele funciona por princípios. E um dos principais é a ordem. É a ordem espiritual, é a ordem das coisas, como Deus criou, como Deus fez. Então, estudando aqui, lendo aqui esse texto de Judas, eu observo que ele fala dessa ordem. Eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com você nessa noite, para que você aprenda juntamente comigo sobre isso. E a primeira anotação que eu fiz aqui é que a ordem, ela está ligada à posição que Deus estabeleceu. Olha no versículo 5 do capítulo 1 que nós lemos, diz assim, quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Então, preste atenção. A Bíblia fala de anjos que se tornaram demônios, né? Eram anjos e se tornaram demônios. Eles não se tornaram demônios porque eles foram criados maus, mas porque saíram da posição que Deus estabeleceu. No reino de Deus, posição define autoridade. Amém, igreja? Amém, amados? Então não basta ser salvo no Egito. O povo foi salvo lá no Egito, mas é preciso permanecer na ordem de Deus. É preciso permanecer na presença de Deus. É preciso permanecer obedecendo a Deus. E eles não fizeram isso. Por isso, o povo, os que não creram, os que desobedeceram, morreram, porque eles saíram da ordem, como os anjos que saíram da ordem. Saíram da posição que Deus estabeleceu, se tornaram demônios. Então, um demônio nada mais é do que um anjo que saiu da sua posição. Amém, amados? Lúcifer, por exemplo, irmãos, Lúcifer, né, que significa portador da luz, né, que foi criado de uma forma muito perfeita, né, ele caiu porque quis sair da posição. Foi o primeiro a praticar a rebelião, que é a raiz da desordem. Amém, amados? Ele saiu da ordem em que ele foi criado. Ele era o sinete da perfeição. Ele era a principal criação de Deus. Ele era querido por Deus. Ele exercia uma posição de honra dada por Deus. Era uma posição ilustre no céu. Mas ele saiu dessa posição. E quando ele sai dessa posição, ele estabelece o caos. Amém, amados? Quando ele influencia anjos a saírem dessa posição, estabelece o caos. Amém, amados? Segunda anotação que eu fiz aqui é que o que é um demônio? Eu fiz uma pergunta aqui, o que é um demônio? Um demônio é um ser fora da sua posição. Amém, amados? Olha o versículo 6. E aos anjos que não
guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. O texto é muito claro aqui. Eles não guardaram o seu principado. Eles não guardaram a sua posição. Né? Eles não caíram por ignorância, mas por abandono da autoridade que lhes foi confiada. Você está entendendo isso, querido? Então os anjos fizeram isso. Então, irmãos, prestem bem atenção. Quando alguém ocupa um lugar que Deus não lhe deu, prejudica o plano de Deus, prejudica a obra de Deus. Será que o diabo prejudicou a obra de Deus? Sim, porque ele saiu da posição, ele saiu da ordem, ele saiu da posição. E quando nós saímos da posição que Deus estabeleceu para nós causamos prejuízos. Amém, queridos? Nós prejudicamos o plano de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Numa casa, agorinha o irmão perguntou quem é pai de família. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão, diga glória a Deus. Aleluia. Então preste atenção. Nós somos pais. Nós temos os nossos filhos em casa. Aí olha só, irmãos. Quando uma família inverte os papéis, quem manda na família é o filho. Quando é o filho que manda, quando os pais deixam os filhos governarem a casa, e ainda acreditam que isso é amor, que deixam isso é porque ama, né? Na realidade, estão criando uma desordem. Uma desordem. Tudo que Deus criou, existe uma ordem. Uma casa tem um pai, uma casa tem uma esposa, uma casa tem filhos. Existe uma ordem determinada por Deus, como esse lar deve ser administrado e conduzido. Amém, amados? E quando isso é invertido, o que acontece? Desordem. Quando a desordem acontece, o que acontece? O que se estabelece? O caos, a destruição, danos, prejuízos. Amém, amados? Quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? A gente estava no grupo de pastores e disseram, quem é que manda na sua casa? É a minha mulher. Mas eu que dei a ordem para ela mandar. Então está tudo bem. Ele que deu a ordem, então está tudo bem. Está na ordem. Né? Amém, amados? Então, existe uma ordem. Diga, em tudo existe ordem. E escute o que eu vou lhe dizer. Amor sem ordem gera rebeldia. Amor sem ordem gera rebeldia. Amém? Então, cada um precisa permanecer no seu lugar. Cada um tem que permanecer. Se hoje eu sentasse naquele teclado para tocar, hoje no louvor, e o Railson viesse pregar, meu Deus, talvez vocês nunca mais nem entravam nessa igreja. Por quê? Porque estava fora de ordem. Existe uma ordem. Diga, existe uma ordem. Existe uma ordem que Deus estabeleceu. Amém, amados? E preste atenção. A ordem que Deus estabelece não oprime. A ordem que Deus estabelece protege o propósito. Amém? A ordem que Deus estabelece não oprime. A ordem que Deus estabelece, ela protege o propósito. Amém, queridos? Aleluia. Terceiro lugar, no versículo 7, quando o texto diz assim, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas
Entregaram-se à prostituição e práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Observe que o problema não estava só em Sodoma e Gomorra, não, viu? A gente cita a cidade de Gomorra, mas as cidades circunvizinhas estavam todas contaminadas. Amém, amados? Então preste atenção, esse texto aqui, ele mostra que a desordem sempre traz destruição. Diga, desordem traz destruição. A desordem, ela sempre vai trazer destruição. Sodoma e Gomorra aqui, irmãos, é um alerta eterno. Sabe, irmãos, quando a criação tenta negar a ordem do Criador, o resultado é autodestruição. E foi exatamente o que aconteceu em Sodoma. E eu observo assim, sabe, irmãos, o que aconteceu no dilúvio. Ali estava tendo uma desordem total. Houve o dilúvio, né? Aqui, na época de Sodoma e Gomorra, estava uma desordem total, principalmente na área afetiva, né? Sexual. Estava uma desordem total. Houve a manifestação, a ira de Deus se manifestou. E hoje, eu acho que a geração de hoje tem... essa geração de Sodoma e Gomorra teria vergonha do que se faz nas gerações atuais. Teriam vergonha, aquela geração teria vergonha, se escandalizaria com o que acontece hoje. Amém, amados? Amém, queridos? Porque quando a criação nega aquilo que o Criador ordenou, causa destruição. Né? Quando o homem... Por exemplo, quando o homem tenta ser uma mulher, eu não sei nem como é hoje quando nasce uma criança, o que é que o médico diz, né? Porque antes nascia, o menino chorava e dizia, é macho. Ou então dizia, é fêmea, é homem, é mulher. E cientificamente só existe esses dois mesmo, não existe mais nenhum. Amém, amados? Então, mas quando o homem tenta ser mulher, será que ele está tentando mudar a ordem das coisas? Sim ou não, igreja? Sim. O Alexandre Moraes não está aqui não, irmão, pode falar, tá? Preste atenção. Se uma mulher quiser ser um homem, está mudando a ordem das coisas, sim ou não? Sim. Irmãos, quando isso acontece, Deus diz, autodestruição acontecerá. Autodestruição acontecerá. A proliferação da desordem traz destruição. A proliferação da desordem traz destruição. Olha, irmãos, o mundo está tão doido. Sabe, eu vi um vídeo do Ratinho esses dias, mas é uma coisa mais antiga. Mais antiga, sim, de algum tempinho atrás, mas uma realidade. Ele diz assim, o Brasil não tem mais jeito. Está tudo virado de cabeça para baixo. Ninguém pode botar ordem nessa bagunça que está a nossa nação. Porque a cantora mais sexy do Brasil é homem. Vocês sabem quem é? Pablo Vittar. Quando nasceu, disseram que era homem. Aí, o homem mais sexy é uma mulher. Sabe quem é? Como? É o Tami. Agora é até diácono de uma igreja. Ele é até diácono de uma igreja hoje, viu? Está servindo. Se hoje for ceia lá, ele deve estar servindo na ceia. Né? O homem mais honesto do Brasil é Lula. Né? Isso foi o Ratinho que disse. E o João de Deus, você lembra do João de Deus? Lembra do João de Deus? E o João de Deus é do capeta, né? Então está tudo invertido, a ordem está toda invertida, né? Toda invertida. É homem querendo ser mulher, é mulher querendo ser homem, né? E olha o que esse texto aqui diz, irmãos. Olha o que ele diz, olha. Entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais.
Meu irmão, esse texto aqui, ele é muito atualizado. A Bíblia é muito atualizada. E quando eu digo que a geração de Sodoma e Gomorra se escandalizaria com a geração de hoje, eu estou falando sério. Porque na época deles lá era só homossexualismo. Era homem com homem, mulher com mulher. E hoje, meu irmão, hoje é homem com homem, é mulher com mulher, é um homem com 3 mulheres, aonde uma delas não gosta de homem, gosta de mulher. E isso está tudo normal. Isso está tudo normal, irmãos. Tem nação que está casando homem ou mulher com o bicho. E isso está normal. Tem um tipo dessa classificação do LGBTQ, não sei mais, e não acaba mais. Tem um negócio desse aí, que eles fazem sexo com a natureza. É com a natureza. Meu irmão, isso não é mais nem isso aqui, não é mais nem prática sexuais antinaturais. Isso é doidice. Isso é loucura. Isso é loucura. Alguns dias atrás, ou meses atrás, teve um escândalo na cidade aqui. Com 3 homens fazendo sexo. Você ouviu sobre isso? Eu não vi o vídeo, não quis ver. Vieram me mostrar, eu não quero ver essa imundícia, eu não quero. E isso é normal. Foi isso que Deus estabeleceu, irmãos, para o homem. E é exatamente disso que esse texto está falando. Essa desordem causa o caos, causa a destruição. Sabe, estão se perguntando por que nasce tanto menino com autismo? Isso é consequência do pecado do homem. É consequência, irmãos, dessa geração pecaminosa, que não tem limites. Não tem limites. Uma geração que perverteu tudo. E é isso que a Bíblia está falando aqui. Práticas sexuais antinaturais. E os estudos mostram, os cientistas já disseram, que até 1950 dois meninos normais vão nascer. E um é autista. Aí já tem gente que não quer mais nem engravidar. Com medo de ter filho autista. E todo mundo está correndo risco. Amém, amados? Sodoma e Gomorra, aqui ele é um alerta. Um alerta para as gerações seguintes. Porque o juízo de Deus vai acontecer. Aonde há desordem, o juízo de Deus vem. Aonde há desordem. Porque o reino de Deus, ele é um reino com ordem. Amém, amados? O reino de Deus é um reino com ordem. Amém? Então, toda inversão da ordem divina produz morte. A proliferação, essa proliferação da desordem espiritual, moral e familiar sempre termina em juízo. Sempre termina em juízo. Por isso eu creio que não falta muito tempo para Jesus vir. Não falta muito tempo, não. Porque os sinais estão aí. Amém, queridos? A quarta lição que eu aprendi nesse texto aqui é que a autoridade, ela nasce da ordem. Diga autoridade. Nasce da ordem. Então Deus coloca cada pessoa em uma posição específica, porque é ali que a sua autoridade vai funcionar.
Por isso que Deus me fez um pregador, porque é aqui que a minha autoridade funciona. Minha autoridade não vai funcionar ali, nem ali. É aqui. Amém, amados? Onde é que a sua autoridade funciona? Onde é que a sua autoridade flui? Onde é que as coisas fluem na sua vida? O que é que você faz que flui? O que é que você exerce que flui? Irmãos, fora da ordem não há autoridade, só há fracasso. Sabe por que muita gente fracassa? Porque está fora da ordem. Está fora da ordem. Você está entendendo isso? Sabe por que Jesus fluiu no seu ministério? Sabe por que Mateus 28, 18, Jesus diz assim, olha, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo da obediência 100% de Deus. Ele estava posicionado. Ele estava dentro da ordem. E quando você está dentro da ordem divina, a sua autoridade flui. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Jesus tinha autoridade por quê? Porque ele estava perfeitamente alinhado com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele estava alinhado com o Pai. E quando alguém sai da ordem, o que é que acontece? Perde a autoridade, perde a cobertura espiritual e atrai o fracasso. Atrai o fracasso para a sua vida. Então preste atenção o que eu vou lhe dizer. Os demônios entendem disso. Os demônios, eles conhecem isso. Porque eles conhecem os princípios espirituais. Então preste atenção. Você pode dizer assim, mas eu leio tanto a Bíblia, eu oro tanto, eu oro em línguas. Glória a Deus. Se você faz isso, você está certo. Mas eu quero lhe dizer que isso não assusta tanto os demônios, e o que o demônio quer, na realidade, é que você simplesmente saia da sua posição. Porque se você sair da sua posição, você não vai fluir. Você não vai crescer, você não vai desenvolver. Você não vai contribuir para o reino de Deus como se você estivesse na posição que Deus chamou para você estar. Amém, amados? Então preste atenção que nós temos que incluir na nossa oração. Senhor, eu quero estar na tua posição. Senhor, eu quero estar na ordem correta das coisas. Eu quero estar debaixo da tua obediência. Eu quero ser como Jesus foi contigo. Eu quero desenvolver a minha vida debaixo da obediência de Deus. Eu quero desenvolver a minha vida debaixo da orientação divina. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Porque se eu for guiado pelo Espírito, eu vou permanecer na ordem. Eu vou permanecer na posição correta. Você está entendendo isso, igreja? Então, se eu não permanecer na ordem, eu vou atrair o fracasso. Eu vou continuar vivendo? Vou. Eu posso ter salvação? Posso. Eu posso continuar servindo a Deus? Continuo servindo a Deus. Mas se eu não estiver na ordem correta, na posição correta, a minha vida não está fluindo como deveria. Entende o que eu estou dizendo aqui? Eu no teclado e o Railson pregando? Você já tinha ido embora há muito tempo. Porque cada um vai fluir naquilo que foi chamado. Cada um vai fluir naquilo que foi chamado. E o diabo, os demônios, eles querem trabalhar. Não é nem para lhe tirar da igreja, não. É só para lhe tirar da posição. Por isso, cada cristão tem que saber qual é o seu chamado. Eu preciso saber qual é o meu chamado.
Eu preciso saber para que Deus me salvou. Sabe por que o povo de Israel, como o texto fala, o povo de Israel saiu do Egito, e muitos deixaram de crer e morreram? Foram destruídos? Por que, irmãos? Porque eles não descobriram a vontade de Deus para as suas vidas. Por que Moisés tinha intimidade? Por que os outros obedeciam? Por que outros conseguiam obedecer, mas os que não conseguiam obedecer morreram? Deus não quer que você morra. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Mas uma pessoa fora da ordem, irmãos, ela pode até ter aparência de espiritualidade, mas não tem o governo espiritual. E isso é que é importante. O governo espiritual é ser guiado pelo Espírito. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso ter o governo espiritual na minha vida. Eu preciso estar na posição que Deus me chamou para estar. Eu preciso permanecer no meu chamado. Eu preciso. Amém, amados? Então, ouça o que eu vou lhe dizer. Esteja na posição que Deus lhe autorizou. Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao seu lado? Esteja na posição que Deus lhe autorizou. No reino de Deus, só age com autoridade quem está autorizado. Então, preste atenção que eu vou lhe dizer aqui. Preste atenção, guarde essa palavrinha que eu vou lhe dizer aqui, olha. Pare de querer ser o que você não é. Pare de querer ser o que você não é. Pare de querer mandar onde você não tem autoridade para mandar. Pare de intervir onde você não tem autoridade. Pare de querer ser o que você não foi chamado para ser. Amém, igreja? Amém. Descubra qual é o seu lugar e permaneça nele. Descubra qual é o seu lugar e permaneça nele. Descubra. Você precisa descobrir. Olha, irmãos, estavam Jerusalém, estava vivendo uma crise tremenda, porque os discípulos estavam pregando, pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo curadas, a manifestação da glória estava se manifestando de tudo quanto era jeito, e os religiosos queriam acabar com os discípulos de Jesus. Agora olha o que um homem com sabedoria falou. Está em Atos capítulo 5, versículo 38, mais ou menos por ali. Ele disse assim, olha, se esta obra vem de homens, ela vai se acabar. Porque aí vai ter homens posicionados onde Deus nos chamou. Mas, se essa obra for de Deus, vocês não podem desfazê-la. E vocês estarão lutando contra Deus. Irmãos, isso foi tremendo. Sabe por quê? Porque o que é autorizado por Deus permanece. E o que nasce da desordem, desaba. O que nasce da desordem, ele desaba, ele se acaba. Amém, amados? Então eu quero que vocês se coloquem em pé no seu lugar, e eu quero concluir dizendo o seguinte: o reino de Deus não funciona na confusão. Onde há ordem, há autoridade. Onde há autoridade, há governo. E onde há governo, há vida. Amém? E é assim que o reino de Deus funciona. Atrai esse reino de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para todas as áreas da sua vida. Que esse reino de Deus se manifeste, que a ordem de Deus se manifeste.
em cada área da sua vida. Amém, queridos? Fique na posição que Deus lhe chamou, na posição que Deus lhe deu. Permaneça na ordem do reino. E você verá o que Deus vai fazer, vai operar na sua vida e através da sua vida. Amém. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, pode aplaudir ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos e você pode fazer uma oração ao Senhor. E nessa oração você pode dizer que quer o reino de Deus na sua vida e que quer essa ordem de Deus. Você pode dizer que quer essa ordem no seu lar. Você pode dizer que quer essa ordem no lugar que você trabalha. Você pode dizer que quer essa ordem na sua família. Porque se a ordem estiver estabelecida, vai haver crescimento, vai haver prosperidade. A vida vai se manifestar. Oh, aleluia.